Saudações ignorantes, todos reflexivos. 365 dias, uma volta completa da Terra ao redor do Sol. 12 luas cheias, 4 estações, métricas diferentes, acontecimentos diferentes, mesmo tempo. Mas então, por que parece que cada pessoa tem uma percepção tão diferente do mesmo período? Enquanto um diz, esse ano foi difícil, outro, no mesmo planeta, no mesmo universo, está dizendo, esse foi o melhor ano da minha vida. Observamos então um certo paradoxo ao constatar que enquanto para alguns foi algo maravilhoso, para outros foi uma completa catástrofe, mesmo se tratando do mesmo passar de tempo. E é sobre essa percepção e como as pessoas lidam com os acontecimentos do ano que vamos falar nesse vídeo. Então, vamos usar nossa ignorância e refletir sobre o assunto. O ano por si só é um ser inanimado, ou seja, ele não acorda de mau humor. Janeiro demora a passar, mas não escolhe vítimas. Fevereiro não conspira contra você, principalmente para quem anseia pelo carnaval. Abril sempre traz os seus ovos de chocolate que foram chocados por coelhos. Perfeitamente coerente. No Dia do Trabalhador, todos de folga. Só que não. Sem falar nas campanhas coloridas de amarelo, azul, rosa e tantas outras. E quando nos damos conta, já é dezembro, porque enfim, esse sempre chega. Mesmo assim, dependendo de como foi o passar dos dias sobre a nossa perspectiva, continuamos a tratar o ano como se fosse um personagem, ou melhor dizendo, um vilão. Esse ano foi terrível, esse ano foi cruel, esse ano me quebrou. Mas, embora façamos dele nosso bode expiatório particular, a verdade é que o ano não nos fez nada. O verdadeiro problema? Nossa divertida mente. Imagine duas pessoas passando pelo mesmo período de chuva. Uma está debaixo de um teto, olhando pela janela, tomando uma xícara de café e pensando: ah, que clima maravilhoso. A outra está na rua, sem guarda-chuva, atrasada para o trabalho, com um frio de menos 30 e pensando: que clima terrível. Como podemos constatar, não há dúvidas de que a chuva é a mesma, mas a experiência não. O ano, de certa forma, funciona exatamente assim, só que com um conjunto de dias chuvosos e ensolarados, e curiosamente, há quem prefira se molhar, enquanto outros só se sentem plenos sob o sol. Isso acontece porque quando estamos curtindo algo que nos faz bem, raramente reclamamos, por isso nos traz conforto, e se está tudo bem, não há por que questionar a lama ou o suor. O problema real surge no cenário oposto, quando as coisas para nós vão muito mal. É então que ouvimos frases como: não aguento mais, tomara que esse ano termine logo. Parece que esse ano não acaba mais. Mas, quando você pergunta o motivo de pensar assim, descobre que a pessoa não dorme direito, odeia o próprio trabalho, não conversa com quem ama, não está transando ou está comparando a própria vida com os recortes da internet, sendo influenciado. E então, o ano vira o culpado oficial. E se o pensamento não mudar, dificilmente será o próximo ano que resolverá os problemas. Seria trágico se não fosse conveniente. Afinal, culpar o calendário dá menos trabalho do que encarar as escolhas ou passar pelas dificuldades sem reclamar. Mas é claro, isso não significa que todo sofrimento e desconforto é necessariamente uma escolha. Perdas acontecem nos momentos mais impróprios. Doenças chegam sem perguntar se seu sistema imunológico está em dia. Tragédias não perguntam se você está pronto. Mas mesmo assim, o ano continua neutro, ele só passa. O que talvez mude seja o ponto de partida, os recursos disponíveis, as pessoas ao redor e principalmente a forma como cada um reage ao que não controla. Não é o ano que define nossas vidas, mesmo que no início de cada um tracemos os planos mais mirabolantes. Talvez ele apenas revele onde estávamos quando começou e de onde não conseguimos sair. Porém, nem tudo é preto no branco. Às vezes somos responsáveis e às vezes não. E na maioria das vezes é uma mistura das duas coisas. Porém, tudo irá depender de como iremos encarar as situações. Escutem as seguintes histórias reais para exemplificar. O ano era 2025, o mês é julho. Poucos dias após o aniversário de Getúlio, um dia repleto de alegria, uma tragédia acontece no bairro onde ele mora. Uma das casas vizinhas pega fogo. As chamas se alastram rápido, consumindo outras 3 casas. Faltava apenas uma para o fogo atingir a dele. Ele sente desespero e medo. O local é de difícil acesso. Uma mobilização começa antes mesmo dos bombeiros chegarem. Pessoas que ele nunca viu na vida estavam ajudando, um verdadeiro exercício de solidariedade. Getúlio observa mais uma vez sua casa a metros de ser tomada pelo fogo, literalmente. Ele entrega os pontos, não há mais nada que possa fazer. Entra em casa e tira o máximo de coisas que pode. Felizmente, os bombeiros chegaram a tempo e as chamas se apagam. Sua casa sobrevive e ele respira aliviado. Porém, quando todos pensam que o pior já tinha passado, 2 pessoas são encontradas mortas, uma mãe e seu filho.
Ambos Getúlio conhecia desde que nasceram. Aquele alívio que sentiu antes se tornou uma profunda tristeza. Inevitavelmente, ele começa a pensar que seria muito melhor ter perdido a casa do que aquelas duas vidas. Horas depois, uma chuva irrompe dos céus tão forte que seria o suficiente para apagar aquele fogo sem esforço. Getúlio procura os motivos do ocorrido. Questiona a Deus e tenta entender por que o Todo-Poderoso não mandou aquela chuva fora de hora antes. Mas apenas o silêncio perdurou pelos dias que continuaram seguindo e aquele lembrete constante de cinzas e destroços na paisagem do lugar. Mas e as contas? Essas sempre chegam. Uma fatura que antes era confortável de Getúlio pagar passou a ser o triplo de antes. Um vazamento de água subterrânea aconteceu, impossível de ser detectado em condições normais. Mas que se dane, a responsabilidade é dele. Se vira nos 30 ou 31, dependendo do mês, e resolve teu BO. Ele questiona mais uma vez, tenta entender por que certas coisas acontecem, mas o tempo não para. Ele tem que resolver, está desempregado, mas ainda bem que tem uma reserva de emergência. Porém, como os menos abastados dizem, a alegria de pobre dura pouco. Tempos depois, o celular que funcionava muito bem na noite anterior simplesmente para de funcionar na manhã seguinte, porque sim. É com ele que Getúlio paga as contas, acessa banco, se comunica, envia currículos, ouve música, se desestressa. Ao contar o infortúnio para algumas pessoas, elas dizem a ele: "Você não precisa de celular." Com raiva, Getúlio então lança o desafio. É mesmo? Então tenta acessar o banco digital pelo computador. Sabe qual é a medida de segurança que eles pedem? Um código enviado adivinha para onde? Para o celular que você não tem. Nessas horas, Getúlio entende por fim quando dizem que quem tem dois tem um, mas quem tem um não tem nenhum. Ele tinha planos para a reserva de emergência, mas sem celular, seus recursos estavam presos. Teve que comprar outro celular para continuar pagando as contas, todas em suaves prestações de 48 vezes. Para completar a cereja do bolo, o HD do computador para de funcionar. Também porque sim, todo trabalho, documentos e memórias de sua vida é guardado ali, sem backup. Ele sente raiva da própria estupidez, mas o que é um arranhão para quem já está partido ao meio? Mas, nos momentos de tristeza e desespero, Getúlio lembra do incêndio e respira aliviado. Se dá conta que poderia ter perdido bem mais no incêndio, talvez a própria vida, enquanto outros não tiveram tanta sorte. Mesmo assim, deseja com todas as forças que o ano acabe logo. Aquele já tinha dado o que tinha que dar. No próximo, as coisas seriam bem melhores. Não é mesmo? O ano vira, é janeiro de 2026. Douglas tem um filho que é a alegria da sua vida. Sempre zelou por ele. Levava à escola, excursões, viagem, todo lugar. Trabalhava dobrado para que o filho tivesse o que ele não teve. Um pai zeloso. E disso Douglas humildemente sabia. Ninguém nunca iria precisar colocar isso à prova. Ele fez o melhor que pôde com o que tinha. Mas um dia, ao levar seu querido filho para a aula de natação, em uma fração de segundos, viu seu menininho submergir da piscina buscando respirar sem conseguir. Tudo estava em ordem, mas ao mesmo tempo não estava. Instrutores no local, olhos atentos, nenhuma negligência. E mesmo assim, o ar do filho faltou. Douglas tenta desesperadamente fazer alguma coisa, o coração apertado dentro do peito. Infelizmente, ele é forçado a observar impotente o filho dar o último suspiro em seus braços. Ele também questiona Deus, procura motivos, tenta entender, mas o tempo não para isso, e continuam seguindo a passos largos. Ele se sente culpado, se pergunta onde foi que errou, como sobreviver à perda de um filho. Talvez o restante do ano, ou o próximo, ou os próximos, um dia possa responder. O que Douglas sabia é que jamais imaginou que o ano iria começar daquela forma tão cruel. Preferiria ele mesmo ter morrido se fosse para que o filho estivesse seguro. Getúlio tenta consolar o amigo Douglas, mas ele não tem filhos, não sabe como é essa perda. Sabe apenas o que é ter que ver pela segunda vez uma criança que viu crescer, tendo que partir em menos de 365 dias. Talvez o foco dos nossos problemas ou o que acontece conosco não seja o ano, ou o clima, ou as condições, ou o momento, mas talvez sim as expectativas irreais e desleais, a negligência de não olhar atentamente para o que realmente importa, as comparações barulhentas e silenciosas, ou a esperança de que o tempo faça sozinho o que só nós podemos fazer. No fim de todas as contas, o ano irá passar para todo mundo e as coisas simplesmente vão acontecer sem dia marcado no calendário com caneta vermelha. As perguntas que devemos fazer talvez sejam: o que em nós mudou enquanto o tempo passou? Ou o que podemos fazer para viver o restante do tempo que temos? Porque isso sim faz toda a diferença. O poeta Meleandro, no século IV a.C., escreveu que o tempo é o curador de todos os males necessários.
Hoje, isso se resume à ideia de que o tempo cura tudo. Mas quem de nós nunca quis ter o poder de voltar no tempo para corrigir algo? Uma palavra dita fora de hora, uma decisão tomada por impulso, um caminho que parecia certo até não ser mais. Imagino que todos, sem exceção. Mas enquanto a viagem no tempo é apenas um desejo distante, talvez o que possamos fazer seja entender que, ano após ano, seja ele bom ou ruim, é preciso extrair lições para o restante da vida que ainda temos. Pois assim como o ano é finito, os nossos de vida também serão. Gosto muito do livro bíblico de Eclesiastes e de sua ode ao tempo. Se todos o conhecessem, entendessem e praticassem, talvez alguns de nossos piores anos não fossem vistos como tão ruins. Ele nos diz: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para destruir e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para prantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar as pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para manter em silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para a guerra e um tempo para a paz. O tempo é o mesmo no coletivo, mas a vida é diferente no particular. Enquanto alguns têm tempo, outros não dispõem dele, e entender a diferença entre ter e dispor pode ser a chave para mudar nossas percepções sobre o tempo que temos. É por isso que o ano que passou ou deixou de passar, e se ele foi bom ou ruim, nunca foi a questão verdadeira, mas quem você se tornou ou se tornará enquanto os anos passam diante dos seus olhos. Porque alguns anos simplesmente passam e outros nos atravessam como um rolo compressor, mas ambos deixam memórias que o calendário jamais conseguirá apagar. Então, ao invés de colocar a culpa no ano atual ou torcer para a chegada do posterior, talvez seja a hora de viver um dia de cada vez, seja ele bom ou ruim. Você se vê como um reflexivo ignorante e gostou desse vídeo? Considere se inscrever no canal e ative as notificações para mais conteúdos assim, não se esquecendo de curtir, compartilhar e, se possível, comentar. Agradeço por prestigiar, reflita sobre tudo, reconhecendo sua ignorância e até a próxima.